Salve Maria, povo de Deus, ótima sexta-feira a você e toda a sua família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, em nossas ações e ajudai-nos a realizar, para que em vós comece, para que em vós termine, tudo aquilo que fizermos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Como é bom ter você aqui, sejam bem-vindos. Hoje meditaremos Lucas capítulo 11, versículo de 15 a 26. Naquele tempo, Jesus estava expulsando um demônio, mas alguns disseram: é por Beelzebu, príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Outros, para tentar Jesus, pediram um sinal do céu. Mas Jesus, reconhecendo seus pensamentos, Jesus disse: todo reino dividido contra si mesmo será destruído, e cairá uma casa por cima da outra. Ora, se até Satanás está dividido contra si mesmo, como poderá sobreviver o seu reino? Vós dizeis que é por Beelzebu que eu expulso demônios? Se é por meio de Beelzebu que eu expulso demônios, vossos filhos os expulsam por meio de quem? Por isso, eles mesmos serão vossos juízes. Mas, se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, ele chegou para vós o reino de Deus. Quando um homem forte e bem armado guarda a sua casa, seus bens estão seguros. Mas quando chega um homem mais forte do que ele, vence-o, arranca-lhe a armadura no qual ele confiava e reparte o que roubou. Quem não está comigo, está contra mim. Quem não recolhe comigo, dispensa. Quando o espírito mau saiu de um homem, ele fica vagando em lugares desertos, à procura de repouso. Não o encontrando, ele diz: vou voltar para minha casa de onde saí. Quando ele chega, encontra a casa varrida e arrumada. Então ele vai e traz consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando, instalam-se ali. No fim, este homem fica em condição pior do que antes. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos que me acompanham pelas redes sociais e a você com muito carinho me acompanha pela Rádio Alternativa e Rádio Vida Nova FM. Sejam bem-vindos a esses canais de evangelização. Uma alegria ter vocês aqui. Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês. Amados irmãos, Jesus ele tinha acabado de expulsar um demônio, como vocês podem ouvir neste evangelho. E em vez do povo acolher esse sinal de libertação com alegria, alguns começaram a criticar e a duvidar de Jesus. Mas Jesus, reconhecendo os pensamentos, respondeu com clareza e firmeza, Jesus é o mais forte, não o demônio, não o mal. Se nós não compreendermos essa realidade, sempre vamos dar vazão para o mal ser maior do que Jesus na nossa vida. E que tem acontecido nos tempos de hoje é uma fé fraca, consistência e fundamento. Meu irmão, nenhum mal vai prevalecer sobre a nossa vida. Jesus não vai nos livrar do mal, mas Ele vai nos proteger, ou seja, Ele permite que nós vivamos realidades difíceis para mostrar a nós que Ele está conosco. Nós não podemos ter uma fé duvidosa. Nós não podemos crer em Jesus só quando está na bonança. Aí depois, já que está na tempestade, na provação, Jesus, não vou crer não. Não é assim. Nós temos que crer em Jesus a todo momento, a todo instante. Temos que ter uma fé firme, uma fé inabalável, ao ponto de qualquer tribulação que você enfrentar, qualquer tempestade, a sua fé não se abale. Por quê? Está firmada em Jesus, não nas coisas. Eu rezo muito em velório, Eu gosto muito, porque eu acho que é um terreno ali fértil para você evangelizar. As pessoas estão frágeis, etc e tal. Então é um lugar que você, quando
a gente ministra oração, as pessoas acolhem mesmo, né? Mas eu percebo também que alguns velórios, você percebe quando uma pessoa não tem fé, ou uma fé fraca, ou uma fé superficial. Você percebe. Agora, quando aquela pessoa tem uma fé firme, a família tem uma fé firme, uma fé sucinta, ela passa por aquele momento, ela entende que a morte não é o fim, mas é o início de uma vida eterna. Então essa é a fé que nós devemos ter, uma fé verdadeira, uma fé sucinta. Eu estava recordando aqui no início do pontificado do Papa Leão, quando ele apareceu na Praça São Pedro para ser eleito, aí aclamar o povo, ele disse uma frase muito forte: nenhum mal prevalecerá sobre a igreja. Vou repetir: nenhum mal prevalecerá sobre a igreja. Assim, até o Papa Francisco, Jesus afirmou isso, o Papa afirmou isso. Nenhum mal prevalece na nossa vida quando estamos em comunhão com Deus. Viu? Vou repetir: nenhum mal prevalece na nossa vida quando estamos em comunhão com Deus. É preciso estar em comunhão com Deus. É preciso estar em comunhão com Ele. Nenhum mal vai prevalecer, ou seja, Jesus é mais forte. Jesus fala para nós que Ele tem o poder de destruir todo o mal. E como que Ele faz isso? Passando pela paixão, morte e ressurreição. Quando Jesus morreu na cruz, o mal já foi derrotado ali. Por que a gente dá tanto ênfase ao mal? Tem religiões, seitas, que falam muito mais do demônio do que de Deus, que faz muito mais teatro sobre o demônio do que da salvação. Está errado. Se a gente puder falar o mínimo possível do mal, a gente fala. Lógico, a gente tem que alertar, mas o mínimo possível. É muito mais falar do Salvador Jesus Cristo. Todo mal cai por terra com a ressurreição de Jesus. Por isso, meu irmão, minha irmã, não deixe que o demônio te acuse. Não deixe que o demônio crie no seu coração dúvidas de que Jesus tem poder sobre o mal. Jesus, ele tem poder, ele tem autoridade verdadeira para nos libertar. Ele tem liberdade, ele tem autoridade sobre o mal. Por isso, não só sobre o mal, mas sobre tudo. Por isso nós devemos sempre recorrer a Jesus. Muitas vezes, no entanto, temos duvidado dessa autoridade. E temos nos armado, escravizado pelo poder do mal, do tentador. Jesus está dizendo para nós neste evangelho: quem não está comigo está contra mim. E quem não recolhe comigo dispensa. Ou seja, Jesus precisa estar no centro da nossa vida, porque assim nenhum mal vai prevalecer. Passaremos pelas tentações, provações, adversidades, mas sabendo que nós somos mais que vencedores. Por quê? Em Cristo somos mais que vencedores. Sem Cristo nós não conseguimos nada. Sem Cristo a gente não suporta nada. Sem Cristo qualquer tribulação a gente fraqueja na fé. Por isso que Jesus fala no versículo 21, quando o homem forte está bem armado, ele guarda a sua casa e ninguém o rouba. Mas quando chega um maior que ele, vai roubar até mesmo o que ele tem. Isso quer dizer o quê? Que eu e você sempre deve estar preparado, vigiai e orai para defender a nossa casa, para defender os nossos, a nossa família. Esteja sempre vigilante, vigiai e orai a todo o tempo. Deus te abençoe, um ótimo final de semana. Que a graça e a paz de Deus sejam no seu coração. Paz e bem, você já sabe, não se esqueça de compartilhar. Inspirai, Senhor, em nossas ações e ajudai-nos a realizar. Para que em vós comece, para que em vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus te abençoe.